Olá, eu sou a doutora Luciane Ossi, estou aqui a pedido do André, do Caçadores de Medula, para falar para vocês sobre um tema que eu particularmente amo, que é terapia nutricional no paciente oncológico. Mas por que falar de nutrição no câncer? Bom, a gente sabe que dos 600 mil novos casos de câncer no Brasil, 30 a 60% só vão receber uma terapia nutricional adequada. Além disso, 20% dos casos eles vão evoluir a óbito não pelo desenvolvimento da doença, mas sim pelo quadro de desnutrição. Então, um aporte nutricional adequado, uma condição nutricional adequada, ela é importante não só para a qualidade de vida do paciente, mas também porque vai ter um desfecho diferente quando o paciente está bem nutrido. Um paciente bem nutrido, ele tem menor quimiotoxicidade, então ele vai ter menos náusea, vai ter menos vômito. Quando submetido à cirurgia, esse paciente vai ter um desfecho melhor pós-cirúrgico, ele tem menos tempo de internação. Então, a condição nutricional ela é muito importante por vários fatores. E quando a gente deve começar a falar de terapia nutricional para esse paciente? No momento do diagnóstico. O melhor tempo é o mais breve possível, porque no momento do diagnóstico, esse paciente já está tendo uma série de alterações metabólicas que vão evoluindo com o passar do tempo para perda de peso, para disfunções nutricionais importantes. Então, quanto mais precoce a gente conseguir atuar nesse paciente, melhor vai ser o desfecho. E eu acho que o intuito do André para a gente poder falar sobre esse tema tão importante é que a gente sabe que o Brasil é super heterogêneo e nem todo mundo vai ter um acesso a nutrólogo, a nutricionista e vai acabar sofrendo dessas consequências. Por ser um tema tão extenso, a gente acabou optando por dividir ele numa série de vídeos e eu queria deixar esse recado para vocês inicial sobre a importância, por que a gente deve nutrir e o momento ideal. Então, converse com o seu oncologista, com o seu oncohemato e fale um pouco sobre os seus sintomas. A gente hoje tem algumas ferramentas que conseguem predizer quem é o paciente que vai desnutrir mais ou menos. Então, essas ferramentas que são simples, elas nos dão ideia de um risco nutricional. Antes do paciente estar desnutrido, eu já consigo dizer quem é mais grave e quem é menos grave. E é uma ferramenta super simples, por meio de um questionário, o paciente responde algumas perguntas e o restante das perguntas vai ser feito pela nutricionista ou pelo médico, enfim, quem for olhar para esse aspecto no paciente. As perguntas são principalmente relacionadas a peso, a perda de peso, a sintomas gastrointestinais, então o paladar diferente, a mastigação, vai falar um pouco sobre náusea, vômito e um pouco sobre a funcionalidade. Então, se esse paciente está ficando mais acamado ou se esse paciente continua ativo como antes. Além disso, é super importante perguntar sobre massa, avaliar a massa muscular desse paciente. Dentro do hospital a gente tem algumas ferramentas, como por exemplo tomografia, que é um exame que é muito comum no paciente oncológico, e a gente acaba não pedindo esse exame para avaliar a massa muscular, mas quando ele já é solicitado, a gente consegue ver a quantidade de músculo que esse paciente tem. Tem ultrassom que dá para fazer, ultrassom de massa muscular. A gente pode usar uma bioimpedância que vai avaliar também a quantidade de músculo que esse paciente tem. E se não tiver nenhuma dessas ferramentas, só pela circunferência da panturrilha e do braço a gente consegue monitorar esse paciente. Então, peça ao seu médico, peça para quem for te acompanhar para que olhe essas questões que vão fazer toda a diferença no seu tratamento e nos seus sintomas durante o tratamento. Isso é o mais importante. Quando o paciente tem uma nutrição adequada, o desenvolvimento do tratamento ele é muito mais fácil de acontecer. Então, os sintomas eles são muito menores, ele vomita menos, ele tem menos dor. Isso muda tudo, né? A gente sabe que o paciente oncológico ele já vai ter uma série de questões aí para serem discutidas,
quimioterápico, cirurgia, enfim, é um tratamento que não é simples, mexe com o psicológico, esse paciente ele está mais sensibilizado, e quanto mais a gente puder diminuir esse sofrimento, por exemplo, o paciente que não come ou que tem muitos sintomas gastrointestinais, ele é impactado muito com isso. Então, quanto mais a gente puder atuar nessa parte, mais o tratamento vai ser tranquilo, ele vai passar mais facilmente pelo tratamento. Bom, nesse primeiro momento eu queria só deixar para vocês, falar um pouco para vocês sobre por que é tão importante falar sobre esse tema e deixar aí uma orientação mais simples e dizer que é possível a gente falar sobre isso sem ter muitas ferramentas, sem precisar de muito investimento, e que atuar nessa área vai fazer com que o seu tratamento